Por quanto tempo um cerco poderia se estender? Dias, meses ou até anos? O que passariam as pessoas dentro das muralhas, cercadas por inimigos? Imagine as frias paredes de pedra, enquanto os suprimentos de alimento e água se esgotam, e do lado de fora, um exército implacável espera, determinado a forçar os defensores a morrer de inanição. Neste filme, vocês vão descobrir a realidade dos cercos na Idade Média e as difíceis provas enfrentadas por todos os envolvidos. Vamos explorar as engenhocas de cerco e as estratégias dos atacantes. Olharemos para a vida cotidiana dos sitiados, desesperados e testados até o limite, e relembrar histórias de cercos famosos, desde Rochester, na Inglaterra, até Béziers, na França, e Praga, durante a era dos hussitas. Também abordaremos o impacto psicológico e físico que o cerco causava nas pessoas comuns, como a fome, as doenças, o medo e a propaganda eram utilizados como armas, além das traições e artimanhas que frequentemente decidiam o destino de um castelo. Acompanhe-nos neste sombrio universo dos cercos medievais, onde coragem e desespero se entrelaçam, e os limites da resistência humana eram testados ao extremo. Na Idade Média, os cercos a castelos e cidades fortificadas eram uma tática comum nas guerras. Batalhas abertas eram menos frequentes. Capturar um castelo significava dominar toda a região ao redor, e por isso, muitas vezes, era mais vantajoso para os atacantes cercar a fortaleza do que arriscar pesadas perdas em combate. Algumas vezes, os cercados se rendiam em questão de dias, mas em outras, resistiam bravamente por semanas ou até meses. Houveram cercos que se arrastaram por longos períodos. Por exemplo, a fortaleza italiana de Monte San Giovanni resistiu por impressionantes 7 anos antes de sucumbir à artilharia moderna em poucas horas. Embora a maioria dos cercos medievais não durasse tanto, eles costumavam se prolongar. O cerco ao castelo de Kenilworth, na Inglaterra, durou 172 dias em 1266. A cruzada que sitiou Praga em 1420 se estendeu por várias semanas antes de recuar. Para defensores e atacantes, o cerco era, acima de tudo, um teste de resistência, e muitas vezes mais cruel do que a própria batalha. O cerco começava quando os atacantes chegavam ao castelo com um exército robusto e decidiam isolá-lo do mundo exterior. Antes de iniciar o ataque, construíam um acampamento fortificado ao redor da fortaleza, com muros, fossos e paliçadas. Tudo isso visava proteger os sitiantes de surtos de ataque dos defensores e, eventualmente, da chegada de reforços inimigos. Idealmente, os atacantes queriam isolar completamente o castelo, impedindo a entrada de suprimentos ou mensagens. Os defensores geralmente tinham conhecimento prévio do perigo e tentavam acumular o máximo de alimentos e água possível antes do cerco. Contudo, os atacantes frequentemente planejavam seus ataques para momentos críticos, como antes da colheita, deixando os armazéns do castelo quase vazios. À medida que o cerco se apertava em torno das muralhas, iniciava uma corrida implacável contra o tempo. Quem aguentaria mais? Os defensores contavam que suas reservas seriam suficientes e que talvez a ajuda chegasse a tempo. Já os atacantes esperavam que a fome, a sede e o medo minassem a resistência dos que estavam dentro. Às vezes, a conquista vinha simplesmente da paciência. A arma mais poderosa em um cerco era, frequentemente, a fome. No entanto, muitos atacantes não tinham a disposição de esperar meses até que os defensores se tornassem vulneráveis. Assim, frequentemente tentavam um ataque rápido, uma investida direta contra as muralhas. Contudo, essa não era uma tarefa simples. Os castelos do final da Idade Média eram impressionantes fortificações, repletas de estratégias defensivas, muralhas grossas de pedra, torres imponentes, paredes duplas, fossos e pontes levadiças.
tudo isso conferia uma vantagem significativa aos defensores. Portanto, um ataque direto demandava ferramentas especiais e máquinas de cerco. As escadas comuns serviam como a base dos ataques, permitindo que os soldados tentassem escalar as muralhas. No entanto, eles se tornavam alvos fáceis para flechas e pedras lançadas das ameias. Para contornar essa vulnerabilidade, os atacantes rapidamente desenvolveram torres de cerco móveis, que eram posicionadas contra as muralhas, possibilitando que os soldados alcançassem alturas maiores com mais segurança. Outra arma clássica era o carro com ariete, coberto com peles e metal, que se lançava em direção ao portão, tentando arrombar a entrada com uma pesada viga de madeira. No entanto, os portões e as muralhas dos castelos frequentemente resistiam até mesmo a impactos repetidos, levando ao uso de máquinas cada vez mais avançadas. O trebuchet, uma enorme catapulta que funcionava com contrapeso, surgiu como uma das invenções mais formidáveis do final da Idade Média. Aparecendo pela primeira vez no final do século X, já nos séculos X e XI, fazia parte do arsenal padrão dos sitiadores. Essa máquina era capaz de lançar pedras pesando dezenas, até centenas de quilos, a distâncias impressionantes, provocando uma destruição capaz de desmantelar muralhas. Além dos trebuchets, os exércitos de cerco utilizavam também catapultas menores e fundas, conhecidas como mangonéis, onagros ou balistas, que disparavam tanto pedras para derrubar muralhas quanto flechas longas para atingir os defensores. Os projéteis eram aprimorados com pontas de ferro ou materiais incendiários, e até mesmo barris com fogo grego eram lançados. Imagine a cena. Um enorme projétil despenca do céu em direção à muralha, despedaçando pedras e tudo o que encontra pela frente. Os defensores tentam se proteger como podem e fazem orações para que sua fortaleza resista. Uma tática eficaz dos atacantes era a mina subterrânea. Quando os sitiadores conseguiam se aproximar, começavam a cavar túneis sob os alicerces da torre ou muralha. Dentro desses túneis, colocavam vigas de madeira como suportes e as incendiavam, frequentemente embebidas em alcatrão ou gordura, para que ardessem intensamente. As vigas pegavam fogo, o túnel desmoronava, levando consigo a parte danificada da muralha ou a torre. Esse método de ataque subterrâneo era extremamente eficaz, embora trabalhoso. Um exemplo notável é o cerco de Rochester, na Inglaterra, em 1215, quando o rei João Sem Terra ordenou a mineração do canto da torre principal do castelo, embebendo as vigas nos subterrâneos com a gordura de 40 porcos engordados. Um grande incêndio realmente provocou o desabamento de toda a parede da torre. Os defensores de Rochester, de repente, perderam metade de seu abrigo, mas mesmo assim se recusaram a se render, continuando a lutar nas ruínas da torre parcialmente destruída. Se a investida contra as muralhas e a mina subterrânea falhassem, restava retornar à estratégia prolongada de sufocamento. Os atacantes mantinham a fortaleza sob pressão, aguardando que os defensores se esgotassem em suprimentos e energia. A tática mais eficaz de um cerco medieval era, sem dúvida, a fome, que frequentemente decidia quem sairia vitorioso. No entanto, essa abordagem também apresentava seus próprios perigos e armadilhas. À medida que o cerco se estendia, surgiam cada vez mais complicações para os sitiadores. Eles precisavam garantir alimentos para suas tropas, monitorar as rotas de suprimento, lidar com doenças no acampamento e permanecer em constante vigilância contra tentativas de fuga dos sitiados ou ataques de aliados externos. A logística de uma operação desse tipo era incrivelmente desafiadora. Sustentar milhares de soldados longe de casa, garantindo que estivessem alimentados e prontos para lutar por longos períodos, demandava imensos recursos e esforço. Além disso, os atacantes também enfrentavam a escassez de alimentos, especialmente se devastassem as terras ao redor logo após a chegada.
Por essas razões, alguns buscavam acelerar o cerco através de negociações ou artimanhas, mas isso é uma história para depois. Agora, vamos explorar como era a vida cotidiana para ambos os lados dos muros, enquanto a guerra de cerco se desenrolava lá fora. Para os moradores do castelo e um pequeno grupo de soldados dentro, o cerco significava dias intermináveis de sofrimento e ansiedade. Com o inimigo bloqueando todas as saídas, o castelo transformava-se em uma verdadeira prisão. Os defensores contavam apenas com o que haviam conseguido estocar antes do cerco: alimentos, água e combustível. Esses recursos eram distribuídos com cautela por meio de um sistema de racionamento, para durar o maior tempo possível. Cada pessoa recebia uma porção diária de comida rigorosamente medida, que ia diminuindo à medida que os suprimentos se esgotavam. Primeiro, acabavam as carnes frescas. Depois, os grãos e as leguminosas. No final, o que se comia eram apenas raízes do jardim ou um caldo feito de tiras de couro. A fome corroía os sitiados, debilitando tanto seus corpos quanto seu moral. As crônicas nos mostram que, em momentos de desespero, os defensores chegavam a consumir praticamente tudo que era vivo: cavalos, cães, gatos, ratos. Há relatos de que, em algumas situações extremas, até os corpos dos guardas caídos eram devorados. Esses atos desesperados de canibalismo eram a última alternativa na fase de total exaustão, quando não havia mais nada para racionar. É difícil para nós hoje imaginar tais horrores: pessoas esqueléticas, sem esperança, cozinhando secretamente carne de mortos, lutando para sobreviver a mais um dia. Além da fome, os sitiados também enfrentavam sede e doenças. Se o castelo possuía um poço ou cisternas, a situação era um pouco melhor, pois ainda tinham acesso à água. Mas se os atacantes cortassem o fornecimento de água ou envenenassem as fontes próximas, a situação se tornava crítica. Eles chegavam a beber água da chuva turva ou destilar álcool dos suprimentos de grãos, que, ironicamente, causava ainda mais desidratação. Em um espaço tão confinado como o castelo, as infecções se espalhavam rapidamente. Sem alimentos frescos, as vitaminas eram escassas, e os defensores sofriam de escorbuto e outras doenças relacionadas à desnutrição. A higiene se deteriorava. Com a água sendo tão preciosa, poucos se lavavam. Infecções e epidemias podiam surgir tão facilmente dentro do castelo quanto no acampamento dos atacantes, e aqueles debilitados pela fome não conseguiam resistir a elas. A morte, muitas vezes, encontrava uma brecha para cruzar as muralhas antes que os inimigos conseguissem derrubá-las. O cotidiano dos que estavam sitiados era repleto de medo e cansaço mental. A cada novo dia, um ataque poderia estar à espreita. Ao se deitar, a incerteza do que o amanhecer traria os assombrava. Quando os sons de metal se chocando ou gritos ecoavam do lado de fora, os corações dos defensores aceleravam. Seriam atacados hoje? Conseguiriam romper o portão ou a muralha? Essa tensão constante minava o moral da guarnição. Os líderes do castelo faziam o possível para manter a disciplina e a esperança entre seus homens. Organizaram vigílias nas muralhas, delegaram funções e, quem sabe, até recitavam passagens inspiradoras da Bíblia ou contavam histórias de heróis que haviam superado cercos. Enquanto isso, as pessoas oravam por um milagre ou aguardavam a chegada de um exército aliado. Em algumas ocasiões, a ajuda realmente chegava. Se o castelo era de um senhor de importância estratégica, havia uma chance de que seus aliados tentassem atacar os sitiantes. Assim, os defensores olhavam para o horizonte, desejando ver a poeira levantada por reforços se aproximando. Cada dia que passava, no entanto, era um golpe a mais nas suas forças. O castelo tornava-se uma verdadeira armadilha. Poucos conseguiam escapar furtivamente, embora às vezes um mensageiro corajoso conseguisse atravessar o cerco em busca de socorro.
Normalmente, no entanto, havia guardas vigiando cada tentativa de fuga. Alguns castelos até possuíam corredores secretos que levavam para fora das muralhas, mas esses também eram frequentemente descobertos ou monitorados pelos atacantes. Assim, restava aos defensores esperar e resistir. E quanto à população civil que se encontrava dentro do castelo? Não eram apenas os soldados que enfrentavam dificuldades. Mulheres, crianças, servos e todos os súditos que buscavam abrigo compartilhavam o mesmo destino dos sitiados. Quando a fome se instalava, os senhores e guerreiros eram, naturalmente, os primeiros a receber mantimentos. As pessoas comuns sofriam ainda mais. Em muitas ocasiões, os defensores expulsavam civis do castelo para diminuir o número de bocas famintas. O comandante da guarnição ponderava se deveria liberar os moradores não essenciais, como fornecedores, mulheres e crianças, na esperança de que o inimigo os deixasse passar. Contudo, muitas vezes, os sitiantes não hesitavam em mandar essas pessoas de volta para as muralhas ou, pior ainda, a matá-las diante dos defensores, criando um pesado fardo psicológico sobre suas consciências. Essas situações eram um verdadeiro retrato da crueldade. Desesperadas, as pessoas não eram desejadas nem dentro nem fora, morrendo de fome entre as linhas dos sitiantes e sitiados. Os defensores nas muralhas presenciavam tudo isso e tinham que viver com essa realidade. Imaginemos o dilema do comandante do castelo: permitir que seus súditos morressem lentamente internamente ou expulsá-los para uma morte certa do lado de fora. O cerco medieval era implacável, sem compaixão, nem mesmo para os desarmados. E no acampamento dos sitiantes, a situação não era menos complicada. O ambiente era tudo menos idílico. Na verdade, o acampamento militar medieval era marcado por um constante estado de perigo e desconforto. Os soldados dormiam em tendas ou ao relento, à mercê das intempéries. A chuva transformava o solo em um lamaçal, propício para doenças e insetos. O suprimento do exército frequentemente falhava. Se os sitiantes não conseguissem rapidamente reunir provisões das aldeias vizinhas, logo estariam enfrentando a escassez de alimentos também. Em busca de alimentos, eles precisavam se aventurar em expedições conhecidas como forage, frequentemente percorrendo dezenas de quilômetros, sempre sob o temor de ataques inimigos. Alimentar e manter satisfeitas milhares de pessoas era uma tarefa complicada e dispendiosa. Durante um cerco prolongado, a moral dos atacantes começava a desabar. Os mercenários, inquietos, se perguntavam: quando esse castelo vai finalmente cair? Por que estamos aqui, congelando e passando fome, por causa de alguns teimosos atrás das muralhas? O comandante militar tinha o desafio de manter seus homens motivados, muitas vezes recorrendo a punições severas para conter os sinais de rebelião. Havia sempre o risco de um exército desanimado se dispersar, especialmente se fosse formado por mercenários ou cavaleiros vassalos, e quanto mais durasse o cerco, mais fraca se tornava a disciplina. Além disso, os cercadores nunca sabiam quando os sitiados poderiam lançar um contra-ataque inesperado. Os defensores costumavam realizar incursões noturnas, pequenos grupos tentando, sob a escuridão, escapar do castelo para surpreender os guardas ou destruir as máquinas de cerco. O acampamento dos atacantes precisava de vigilância constante, com sentinelas revezando-se durante toda a noite. O exército tinha que estar sempre alerta, pronto para repelir uma saída inesperada ou proteger suas máquinas de guerra e balistas de um ataque súbito. E não era só isso. Os atacantes também deviam se resguardar da possível chegada de um exército aliado dos sitiados, que poderia surgir a qualquer momento. Se pegos desprevenidos, os cercadores poderiam se ver cercados. Ao longo da história, houve várias situações em que os atacantes caíram em emboscadas entre o castelo e os reforços dos sitiados.
Um exemplo notável ocorreu durante a Primeira Cruzada em 1098, quando, após conquistarem Antioquia, os cruzados foram cercados por um novo inimigo, encontrando-se em uma situação crítica que só foi resolvida com uma saída desesperada. No acampamento, o tédio e a exaustão se espalhavam com a espera. Sem ação por semanas, o espírito de luta se apagava. Os cavaleiros, acostumados a torneios e batalhas, buscavam formas de entretenimento, organizando duelos de treinamento ou festas, sempre que havia algo para comer ou beber. Às vezes, se entregavam a diversões brutais, como execuções públicas de mensageiros capturados, para semear o medo entre os sitiados. Contudo, na Idade Média, havia também um certo código de honra entre os adversários. Quando o cerco era motivado por disputas feudais, os atacantes podiam oferecer uma rendição honrosa, permitindo que a guarnição deixasse o castelo em liberdade em troca da entrega da fortaleza, especialmente se os oponentes fossem nobres. Porém, se os defensores persistissem em não se render e causassem grandes perdas aos cercadores, o comandante poderia ordenar uma vingança implacável, exterminando ou aprisionando toda a guarnição e os civis. Era bem conhecido entre os atacantes que a ameaça de nenhuma misericórdia era uma arma psicológica poderosa para intimidar os defensores. Por isso, muitas vezes advertiam: rendam-se. Caso contrário, a morte os aguardava após a conquista. Cada cerco, portanto, trazia consigo uma história singular. Agora, vamos explorar alguns episódios marcantes da Europa medieval que revelam a brutalidade e o drama das guerras de cerco. O castelo de Rochester, na Inglaterra, foi o cenário de um dos cercos mais intensos do início do século XIII. Em 1215, um grupo de barões se rebelou contra o rei João Sem Terra, buscando abrigo nas fortificações do castelo. O rei, não demorando a agir, cercou a fortaleza com um exército real imponente em outubro daquele ano. Ninguém havia presenciado um cerco tão feroz e obstinadamente defendido, como observou um cronista do mosteiro de Barnwell. O rei utilizou 5 enormes máquinas de cerco que lançavam pedras incessantemente contra as muralhas. Mesmo assim, as imponentes estruturas resistiam bravamente. Decidido a vencer, João ordenou que seus soldados cavassem túneis sob as muralhas. Quando finalmente romperam a defesa externa, os defensores se recolheram à robusta torre central, onde continuaram a luta. Mas o rei não parou por aí. Ele teve a audaciosa ideia de minar a torre utilizando gordura de porco. Enviem-me rapidamente 40 porcos mais gordos, que não servem para consumo, para que possamos acender um fogo sob a torre, escreveu ele a seu vice. E assim, a gordura dos porcos alimentou o fogo no túnel, resultando em um estrondoso colapso da torre. O rei exultou e seus soldados aplaudiram, mas os defensores de Rochester ainda não se rendiam. Eles se refugiaram em uma parte remanescente da torre, isolada por uma espessa muralha, e continuaram a resistência. Entretanto, a situação era crítica. As provisões já haviam se esgotado há muito, e eles se viam obrigados a se alimentar da carne de seus próprios cavalos. O rei João aguardou pacientemente. Após quase 2 meses de cerco, de 11 de outubro até 30 de novembro, a fome e a exaustão finalmente se impuseram, levando Rochester à capitulação. Furioso, João Sem Terra se preparou para punir todos os defensores pela resistência, prática comum na Idade Média. Contudo, seus comandantes, receando represálias, o persuadiram a ser mais brando. Apenas um cavaleiro, um desertor do rei, foi enforcado, enquanto os demais foram enviados para prisões. Mesmo assim, os cronistas notaram que, após a queda de Rochester, a confiança nas fortalezas como refúgios seguros foi abalada. A história do cerco ressaltou até onde os sitiantes estariam dispostos a ir, utilizando pesadas máquinas, estratégias engenhosas e devastação,
enquanto os sitiados sofriam com a fome e o medo, cientes de que a derrota poderia significar um destino cruel. Se Rochester se entregou de maneira relativamente misericordiosa, o destino da cidade de Béziers, no sul da França, em 1209, foi aterrador. Durante a cruzada contra os cátaros, uma expedição de cruzados, sob o comando do abade Arnaud Amalric, marchava pelo sul da França. Béziers, repleta não apenas de católicos, mas também de heréticos cátaros, recusou-se a entregar seus cidadãos identificados como tal. Assim, os cruzados iniciaram um cerco que, no entanto, não durou muito. Em 22 de julho de 1209, conseguiram invadir a cidade, provavelmente devido a um ataque descontrolado da vanguarda que arrombou os portões. E então ocorreu um dos massacres mais sangrentos da Idade Média. Os cruzados, tomados pela fúria, exterminaram os habitantes sem se importar com crenças, idades ou gêneros. As crônicas da época falam de até 20.000 mortos em um único dia. Aqueles que buscavam refúgio nas igrejas encontraram apenas desespero. Na igreja de Santa Maria Madalena, por exemplo, cerca de 7.000 pessoas perderam a vida. O legado papal Arnaud deixou uma frase que ficou marcada de forma trágica na história: matem todos eles. Deus reconhecerá os seus. Quando questionado sobre como diferenciar católicos de hereges entre os habitantes, ele confirmou sem hesitar o destino de toda a cidade. E assim ocorreu. Béziers foi consumida pelas chamas. A população foi dizimada. Essa brutalidade visava intimidar outras localidades da região. E, de fato, muitas fortalezas se renderam sem lutar, temendo o mesmo destino. O líder dos cruzados, Simão de Montfort, foi ainda mais longe. O terror sem precedentes em Béziers facilitou a conquista de outros locais quase sem resistência. A história de Béziers é um exemplo aterrador de como o medo e o fanatismo transformaram um cerco em um massacre de civis. As crônicas medievais registram com horror a frase: matem todos eles. Béziers se tornou um símbolo da crueldade extrema das guerras religiosas. O cerco de Praga em 1420, durante a primeira cruzada contra os hussitas, teve um desfecho distinto. Aqui, os defensores conseguiram repelir os atacantes, e a cidade resistiu à força do imperador Sigismundo da Boêmia. Na primavera de 1420, uma frota de cruzados de todo o império partiu em direção aos hussitas tchecos, determinada a eliminar os hereges. Praga se tornou o alvo principal. Sigismundo tinha a intenção de conquistar a capital do movimento hussita e quebrar a resistência. Em junho de 1420, os cruzados chegaram a Praga e cercaram a cidade, prontos para o ataque. Contudo, os hussitas não ficaram parados. Eles fortificaram as colinas estratégicas de Vitkov e Vyšehrad para evitar um cerco total. A batalha na colina de Vitkov, em 14 de julho de 1420, se tornou o ponto crucial. Um grupo de cerca de 100 homens, liderado por Jan Žižka, lutou bravamente e conseguiu repelir os cavaleiros que tentavam tomar a colina. Com isso, os hussitas mantiveram o controle de uma margem do rio Vltava, e Praga não ficou completamente isolada do suprimento. O fracasso surpreendeu os cruzados. Ficou evidente que os hussitas estavam prontos para lutar até o fim, e, além disso, a cidade ainda poderia receber reforços e suprimentos pelo Vltava. O moral dos sitiantes foi afetado. O grande acampamento do caro exército de Sigismundo começou a enfrentar escassez e dificuldades financeiras. Após semanas de cerco infrutífero e novas derrotas, os hussitas conseguiram vencer as tropas em Vyšehrad. No final de julho de 1420, os cruzados se retiraram de Praga. Assim, a cidade defendeu sua liberdade. Para os moradores de Praga, isso trouxe alívio. Eles não precisaram enfrentar as atrocidades da fome ou o massacre que os cruzados prometiam aos hereges.
Embora Sigismundo tivesse declarado que, após a conquista de Praga, ninguém seria poupado, essa ameaça nunca se concretizou. A praga hussita se tornou um símbolo da defesa bem-sucedida contra uma força superior. Durante o cerco, as pessoas na cidade lidaram com medo e incerteza, mas conseguiram evitar o destino trágico de muitas outras cidades sitiadas, graças a uma estratégia astuta e uma determinação inabalável. A história de Praga mostra que os defensores podem prevalecer se utilizarem o terreno a seu favor, tiverem suprimentos e mantiverem um moral firme. O fracasso de Zygmunt incitou os hussitas a conquistar novas vitórias e a realizar ataques de retaliação contra os castelos dos senhores católicos. Como já vimos antes, os cercos geravam um sofrimento imenso. Contudo, isso não era apenas um efeito colateral. A fome, as doenças e o medo eram utilizados deliberadamente como armas nessa guerra de cerco. Isolar o inimigo era uma das maneiras mais eficazes de forçá-lo a se render. Os atacantes sistematicamente devastavam os campos, moinhos e pomares nas proximidades para que os sitiados ficassem sem alimento. A cada dia de cerco, os defensores se tornavam mais fracos, tanto física quanto psicologicamente. A visão de celeiros vazios era mais desmoralizante do que a presença de espadas. Dessa forma, a fome transformava-se em uma verdadeira arma de guerra. O inimigo perecia sem lutar, bastava esperar. Junto à fome, frequentemente surgiam doenças, um ambiente insalubre, corpos em decomposição e carcaças de animais ao redor das muralhas criavam focos de epidemias. Os cercadores descobriram uma tática cruel: a guerra biológica da Idade Média. Catapultas lançavam por cima das muralhas carcaças de animais ou cadáveres de pessoas infectadas pela peste, visando provocar uma epidemia no interior. Essa estratégia peculiar tinha o intuito de acelerar o cerco. O inimigo deveria contrair a infecção, como ocorreu durante o cerco da cidade de Cafa, na Crimeia, em 1346, quando, segundo relatos, os mongóis catapultaram os corpos de seus soldados mortos pela peste sobre as muralhas, espalhando a doença entre os defensores. Não se sabe ao certo se essa tática foi historicamente eficaz, mas a imagem de cadáveres inchados caindo no pátio certamente deve ter sido aterrorizante. Nas terras checas, um episódio se destacou. Em 1422, os hussitas cercaram Karlstein, usando munições um pouco menos letais, mas igualmente repugnantes. As crônicas narram que dispararam contra o castelo até 1.800 barris cheios de fezes, com o intuito de desmoralizar a guarnição com o fedor e contaminar o poço. Imaginem a pressão psicológica sobre os defensores. Além da fome, enfrentavam barris de imundícies quebrando sobre suas cabeças. Na guerra, o objetivo era desestabilizar o oponente por todos os meios possíveis. O medo se tornava talvez a arma mais poderosa de todas. Os cercadores buscavam infundir terror desde o início. Ao se aproximarem do castelo, muitas vezes ostentavam seu poder, fazendo soar trombetas e exibindo o número de soldados diante das muralhas. Demonstravam crueldades com prisioneiros para amedrontar os defensores e enviavam ultimatos ao castelo: rendam-se ou enfrentem a destruição. Sabiam que os civis sitiados pressionavam o comandante a se render, caso temessem por suas vidas. A propaganda e a intimidação eram as formas de guerra psicológica da época, mesmo que essa expressão ainda não fosse conhecida. Por exemplo, durante a cruzada contra os hussitas, pregadores das tropas católicas espalhavam a imagem dos hussitas como monstros sanguinários. Da mesma forma, os hussitas retratavam os cruzados como invasores ímpios. Ambas as partes, assim, alimentavam seu moral enquanto tentavam demonizar o inimigo, facilitando um tratamento implacável. Para as pessoas comuns dentro do castelo, no entanto, o que realmente importava era o próprio medo.
O medo da fome, o medo de perder entes queridos e o medo do que ocorreria quando a muralha finalmente cedesse. Cada pessoa dentro do castelo tinha consciência de que, ao se romper a defesa e o inimigo invadir, um saque descontrolado era quase inevitável. A verdade histórica revelava que, se a guarnição se entregasse a tempo, poderia negociar condições mais favoráveis. A vida em troca da fortaleza. Contudo, se a resistência durasse muito e os atacantes tivessem que conquistar o castelo à força, a regra do saque de 3 dias geralmente entrava em vigor. Os soldados vitoriosos podiam pilhar a cidade ou o castelo, cometendo atrocidades sem restrições. Essa ameaça pairava sobre cada cerco, aterrorizando tanto civis quanto soldados. Por isso, em algumas situações, optavam por se render mais cedo. Em outras, lutavam até o fim, pois não confiavam na clemência. O medo permeava ambos os lados, tornando-se parte essencial do drama do cerco. Não é à toa que se diz que a astúcia na guerra é metade do triunfo. No cerco, essa máxima se intensificava. Quando a força bruta falhava, frequentemente eram as artimanhas, os truques e as traições que decidiam o desfecho. Os sitiantes criavam uma infinidade de estratégias para invadir o castelo ou forçar os defensores a se renderem sem um cerco prolongado. Um ataque noturno, por exemplo, era uma dessas táticas. Aproveitando a escuridão, os atacantes se aproximavam com escadas, escalavam os muros silenciosamente e surpreendiam os guardas. Se tudo saísse conforme o plano, poderiam abrir o portão por dentro, permitindo a entrada das forças principais e fazendo o castelo cair quase sem resistência. Às vezes, bastava um único traidor dentro das muralhas. A história está repleta de casos em que um residente ou um membro da guarnição traiu e, secretamente, deixou o inimigo entrar, muitas vezes em troca de promessas de recompensas ou até mesmo de perdão. Por exemplo, durante a primeira cruzada em 1098, os cruzados conquistaram Antioquia porque um defensor, o comandante da torre, ajudou os cruzados a escalar os muros em troca de uma recompensa. De maneira semelhante, muitos castelos caíram sem luta, pois subornos e intrigas abriram os portões em vez de torres de cerco. Outro truque comum era simular uma retirada. Os sitiantes encenavam que estavam se afastando, desmontavam o acampamento e fingiam partir. Os defensores, tomados pela euforia, frequentemente baixavam a guarda ou até saíam do castelo para perseguir o inimigo que supostamente fugia. Nesse momento, os atacantes se voltavam repentinamente e surpreendiam a guarnição desprevenida. Um portão aberto ou uma guarda dispersa significava uma vitória fácil. Um truque popular também era conseguir acesso ao castelo disfarçados. Lendas e crônicas narram casos em que os atacantes se passavam por mercadores trazendo suprimentos, por peregrinos em busca de abrigo ou até por mensageiros de um rei aliado, e os defensores, confiantes, os deixavam entrar. Porém, ao invés de mercadorias, armas eram retiradas das carroças e o portão era tomado. Esses cenários parecem ter saído diretamente da história do cavalo de Troia. E os comandantes medievais conheciam bem essas táticas, às vezes se inspirando nelas. Os próprios defensores também usavam truques para resistir aos sitiantes. Quando sofriam com a fome, por exemplo, tentavam convencer o inimigo de que tinham suprimentos em abundância. Há relatos de sitiados que jogavam um pão ou um corpo gordo por cima da muralha, para demonstrar que não passavam necessidade. Assim, os atacantes podiam começar a duvidar se valia a pena esperar. Em outra situação, os defensores se arriscavam em uma audaciosa manobra, incendiando suprimentos e maquinários dos atacantes antes de recuar rapidamente, estendendo suas chances de sobrevivência. Quando o castelo parecia à beira da ruína, alguns comandantes não hesitavam em trair sua própria guarnição, fugindo por corredores secretos e deixando seus homens à mercê do destino.
ou até mesmo negociando com o inimigo às escondidas. A Idade Média está repleta de histórias sombrias, onde a confiança se desfazia em momentos de grande pressão. Assim, a vitória não dependia apenas da robustez das muralhas ou do número de soldados, mas também da astúcia e do psicológico. Um simples portal entreaberto, um traidor entre os servos ou um defensor exausto que cochilava em seu posto poderiam selar o destino do cerco. Portanto, conquistar um castelo ia além do uso de catapultas e espadas. Envolvia também a fraqueza e o engenho humano. Nesse aspecto, pouco mudou desde aqueles tempos. O engano e a estratégia continuam a ser armas eficazes nos conflitos atuais. Os cercos medievais representavam um teste cruel da resistência, criatividade e moralidade humanas, trazendo extremo sofrimento aos civis, com imagens de fome, doenças e desespero, mas também exemplos de coragem e determinação extraordinárias. Em nossa narrativa, observamos como os atacantes empregavam as inovações da época, desde máquinas de cerco até trabucos, e como não hesitavam em usar métodos cruéis para desmantelar a força dos defensores. Por outro lado, exploramos a escuridão da fome e do medo que os sitiados enfrentavam, e mesmo assim, muitos permaneceram firmes até o fim. O castelo medieval simbolizava poder e proteção, mas durante o cerco tornava-se um local de sofrimento e luta pela sobrevivência. Qual é o legado dos cercos medievais na modernidade? Os castelos perderam seu significado militar há muito tempo. A invenção da pólvora e da artilharia tornou as imponentes fortalezas medievais obsoletas entre os séculos X e XV, dando lugar a novas construções e fortificações modernas. Contudo, a tática do cerco não desapareceu. Com o passar dos séculos, ela apenas evoluiu. O cerco de cidades ou de exércitos inteiros manifestou-se também na era moderna, sendo uma forma contemporânea do cerco. Um exemplo disso são os conflitos da Guerra dos 30 Anos ou nas Guerras Napoleônicas, onde as tropas tentavam enfraquecer o inimigo cercando as fortalezas. Nos séculos XIX e XX, testemunhamos as atrocidades de longos cercos a cidades. Leningrado, durante a Segunda Guerra Mundial, foi sitiada pelos nazistas por quase 900 dias, resultando na morte de centenas de milhares de civis devido à fome e ao frio, lembrando tragicamente as privações medievais. Mesmo em tempos recentes, em conflitos armados, ouvimos sobre os cercos em cidades como Sarajevo nos anos 90, Alepo e Mariupol no século XX. A população civil novamente sofre com a escassez de alimentos, água e medicamentos, além de ser alvo de bombardeios sistemáticos. Apesar das convenções internacionais e das leis humanitárias, o princípio do cerco, isolar e quebrar o inimigo, ainda permanece no arsenal das partes em conflito. Assim, os cercos medievais nos lembram, até hoje, das terríveis consequências da guerra, principalmente para os inocentes. O sofrimento das pessoas dentro das muralhas, retratado nas crônicas, difere apenas em alguns detalhes da angústia que os habitantes das cidades modernas enfrentam quando cercados. As armas e os cenários mudaram, mas a essência humana da tragédia continua a ser a mesma. Contudo, a história do cerco também nos brinda com inspiração. Relatos de bravura, solidariedade e criatividade em meio à desesperança, além de valiosas lições. Cada castelo, por mais imponente que seja, pode sucumbir, mas o espírito humano é capaz de resistir até nas situações mais adversas. Quando vocês estiverem de pé sobre as ruínas de um castelo e olharem para suas robustas muralhas, lembrem-se do destino daqueles que lutaram para defendê-las até o último suspiro e dos que conseguiram conquistá-las. A Idade Média ficou para trás, mas as questões que o cerco levanta, o valor da vida humana, a ética em tempos de guerra e a esperança em meio ao desespero, continuam a nos acompanhar hoje. O cerco de um castelo, em nossos dias,
é uma metáfora para qualquer situação em que o ser humano se vê encurralado e luta pela própria sobrevivência.